sócia. Eu falei com ela, a gente trabalhava junto, né? Eu falei com ela assim, ó, você topa a gente abrir um negócio? Ela falou comigo assim, que negócio? Eu falei assim, não, eu só tô te perguntando se você topa. E ela falou assim, não, eu topo. E aí, nisso eu fiquei orando, pedindo o Senhor pra confirmar. Porque tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pedir uma confirmação pra lá na frente a gente não ter as consequências, sofrer as consequências ruins das escolhas más, né? Sim, a confirmação do Senhor. E aí eu fui orando, fui intercedendo, e o Senhor já tinha falado comigo, mas eu queria que ele falasse assim, confirmasse em palavras, em nome, em tudo. Olha pra você ver como que a gente é, né? A gente somos falhos mesmo, sabe? Porque o Senhor, ele é maravilhoso, e mesmo assim a gente tem hora que a gente duvida, sabe? E isso pra nós, é por isso que a gente fala, a gente ser humano, nós somos miseráveis, sabe? A gente somos pecadores mesmo, então todos os dias a gente tem que pedir perdão a Deus mesmo, porque a gente falha, a gente erra, a gente peca até em pensamentos, né? E, e aí, o Senhor, e aí nisso, aí eu fui conversando, né, com essa amiga minha, essa Rubi, e ela falou comigo assim, ó, tem uma pessoa na frente. Aí eu falei com o meu esposo falou assim, não, esse negócio assim é nosso, nem que a gente tem que dar mais. Eu falei, a gente não tem condição financeira, amor. Mas aquela chama era tão grande no meu coração que ela não apagava. E aí, eu orando. E aí o Senhor, aí ia ter uma reunião pra gente olhar, falar sobre esse negócio. E aí, o Senhor foi, antes de eu ir, eu fui fazer um devocional. E eu entrei numa live, né, de um Café com Deus, onde ele fala só de palavras, né, fala só da Bíblia, né, ele não trata de revelação nem nada. Mas nesse dia eu entrei, tinha mais de 8.000 pessoas na live. E aí o Senhor foi e usou ele, né, pra falar comigo. Só que nisso ele ainda foi e falou assim, irmãos, eu peço perdão pra vocês porque eu não sou de revelação, mas o Senhor me incomodou e a gente não pode ficar calado, né? Quando o Senhor, ele fala conosco. Então, esse dia ele falou, Nayara, acalma, aquieta o teu coração, aquieta a tua alma. Hoje o Senhor manda te dizer que ele está te tirando de um lugar de sofrimento para te colocar no lugar de honra. Vai em frente. E aí eu falei, meu Deus do céu. É confirmação do Senhor, então por isso que a gente tem que buscar, confiar, não duvidar, porque eu muitas vezes, na minha trajetória, desde quando eu comecei, eu duvidei, sabe? Eu duvidei, e, e aí eu fui, né, para aquela reunião com a minha sócia, né, que hoje que é minha sócia, mas naquela época era minha amiga, meu colega de serviço, né, que eu nem conhecia direito, e aí a gente foi para aquela reunião. E aí, a dona do negócio ainda falou comigo assim, ó, tinha uma pessoa na minha frente, tava até oferecendo mais, mas eu prefiro, né, passar o negócio para uma pessoa que eu não conheço do que o que eu conheço. Porque a que ela conhece já sabe que às vezes pode fazer algo que vai prejudicar, né, o nome da pessoa. Mas a pessoa que ela não conhece, ela preferiu confiar. Então, tudo às mãos de Deus, né? Então, assim, e aí ela né, fechou o negócio com nós aquele dia, da forma que a gente poderia pagar, porque a gente não tinha condições, né? A gente não tinha condições, mas o Senhor preparou tudo, porque o Senhor é perfeito. E aí a gente fechou aquele negócio, que hoje, né, é nosso, né? Hoje eu posso falar que eu tenho, né, o escritório, eu junto com a minha sócia. Então, assim, Deus, ele trabalha bravamente sobre nossas vidas. Bastamos que nós confiamos, que nós entregamos a nossa vida para ele. Eu estou aqui não para glorificar o meu nome, não para exaltar o que eu tenho hoje, não. Eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Eu espero que realmente, que gloriamente, né, venha tocar sobre a vida de vocês esse testemunho, porque para mim é algo assim sobrenatural. Eu, né, demorei em vir aqui contar. Mas, assim, é um dos testemunhos, né? Porque quando eu entrei ali também, eu estava morando no prédio, né? Desde quando eu vim pra Ipatinga. E aquele prédio, eu falava assim com meu esposo, eu morava no último andar, eu falava com ele assim, amor, tem hora que eu vejo o prédio balançando demais. O apartamento que a gente morava no último andar, às vezes tem hora que ele é como se balançasse, né? Meu esposo, não, é normal, é normal.
Mas assim, não é normal. Eu sentia que não era normal, né? E até nisso o Senhor trabalhou, porque na época essa amiga minha foi embora, né? E alugou o apartamento dela, né, pra mim hoje, né? Onde eu moro atualmente. E assim, a gente foi mudando do apartamento que a gente estava, o prédio foi interditado, porque estava caindo, né? Olha pra você ver como que Deus é maravilhoso. Deus, ele é assim, ele não tem nem palavras, sabe, para descrever. Então, assim, glorifique e exalto pela vida de cada um, né, assim, durante essa trajetória da minha vida, é, porque, assim, uma trajetória de dor, mas também de vitórias, sabe, de vitórias, porque o Senhor, ele é bom o tempo todo o Senhor é bom. E aí eu estive esses dias pensativa, né, porque o inimigo, ele não quer que algo que te faça bem comece a dar certo. Eu vou tirar, eu tô falando sobre uma experiência. Pra mim, não, pra vocês pode ser simples, mas pra mim não é. Eu comecei, né, a correr, né, de uma semana e meia pra cá. Comecei a fazer o esporte de corrida. E eu nunca me encontrei, né, em que esporte de corrida. Eu sempre pratiquei esporte, assim, é uma academia, é um futebol, é algo assim do tipo. Mas corrida, caminhada, essas coisas nunca tinha chegado em minha vida, né? Eu nunca tinha me encontrado nesses esportes. E aí, eu peguei e comecei de uma semana e meia pra cá, de uma semana e meia pra cá. E assim, e Deus falando bravamente no meu coração. E eu nunca me senti tão bem. Gente, bem que eu falo assim, questão de esporte, questão de saúde, questão de mentalidade. Gente, eu comecei assim a me desenvolver de uma forma significante, sabe, pra mim, tanto no serviço como na vida de casa, como em tudo. E aí eu comecei, sabe, a contemplar a natureza do Senhor, porque quando você tá fazendo a caminhada, você contempla a natureza, você tá ali na natureza, né, você tá ali vendo pessoas, assim, assim, é algo sobrenatural. E aí veio uma gripe bendita e me derrubou. Achou que me derrubou, né? E aí eu tirei uma experiência disso. Que o inimigo, quando ele começa a ver que você está se levantando, que você está saindo daquela zona de conforto, que você está para alcançar, como que eu falo? Alcançar metas, objetivos, sonhos que o Senhor tem para você, ele vai tentar lançar algo para te derrubar, mas não desista. Não desista, porque o Senhor, ele é fiel. Não desista. Então eu tirei uma experiência muito grande disso, sabe? Porque às vezes o inimigo, ele até tenta, mas se a gente estiver fortificado, se a nossa casa estiver firmada, nossos pés estiver firmados na rocha, a gente não vai cair. Pode vir a batalha que for, a gente pode enfraquecer, mas cair jamais, porque o Senhor que servimos, né, é muito maior, ele é muito mais grandioso. Então hoje eu vou deixar uma palavra para finalizar para vocês em Lucas 11, 9, 10. E eu vos digo a vós, pedi e dai-se-vos, buscai e achareis, batei e abre-se-vos, né? Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, abre. É abrir a porta, né? Então, o que Jesus, aqui, ele quer, né? Está ensinando. Ensinando sobre a persistência da oração, né? Ele garante que todo que pede, busca ou bate, recebe resposta, encorajando a confiança na generosidade de Deus. Então, a promessa é o quê? Jesus garante que pedir com fé resulta em receber. A ação, o texto incentiva 3 ações, né, progressivas, que é pedir, que é a oração, buscar é o esforço, né, e bater é a persistência. Então, o resultado disso é o quê? Receber e encontrar e ter a porta aberta. Ou seja, a gente tem que orar sem desanimar. Nosso Pai é amoroso e Ele responde aos seus filhos. Então, receba essa palavra, receba esse vídeo. Eu não ficou perfeito, gente, vocês me perdoam, tá?
Tô aqui com a cara limpa, sem maquiagem, sem nada, mas é para glorificar o nome do Senhor, porque é Ele que é digno de toda honra, é Ele que é digno de toda glória, e eu estou aqui para falar com vocês, não desista dos seus sonhos, não desista de você. Eu estive no fundo do poço, eu estive no lamaçal, eu estive no pecado, mas o Senhor, Ele me resgatou. O Senhor me pôs em lugares que eu nunca imaginaria. O Senhor me reergueu. O Senhor usou pessoas para me ajudar. Então, não desista de você. Por mais que às vezes, diante dos seus olhos, está sendo impossível, que vocês não estão enxergando uma luz, mas o Senhor, Ele concede a você uma luz, nem que seja no fim do túnel, mas Ele resgata aquele que crê, aquele que busca, aquele que acredita. Então, não duvide de você, busque, confie, porque o Senhor, Ele é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Então, o Senhor, Ele me resgatou de um lugar que, por força própria, carnal, eu não tinha condições de sair, mas Ele me ajudou, Ele me resgatou, e Ele me resgata todos os dias. Ah, Nayara, mas você é perfeita? Não, não sou perfeita. Ah, Nayara, mas você não peca? Peco. Mas todos os dias eu tenho a consciência, né, de admitir que eu sou uma pobre pecadora, que eu sou uma miserável, que eu preciso do Senhor, que o Senhor, sem o Senhor não sou nada, né? Sem o Senhor não tem como eu levantar, não tem como eu buscar, não tem como eu trabalhar, porque é o Senhor que nos dá fôlego de vida, é o Senhor que nos dá o alimento, é o Senhor que supra nossas necessidades. Então, que vocês entendam que vai ser com Jesus que vocês vão vencer. Vai ser de joelho no chão que vocês vão vencer. Então, um forte abraço, tá? Eu espero de coração que esse testemunho venha tocar sobrenatural sobre a vida de vocês.